Fala pessoal, como é que estamos? Bom, mais um vídeo aqui agora sobre o julgamento do Bruno Henrique novamente. Mais um vídeo do Jogo Aberto e da Band. Aqui eles comentam um pouco sobre qual será a possível punição do Bruno Henrique. Depois que adiaram o julgamento de ontem terça-feira, ou ontem segunda-feira, vai continuar na quinta depois de amanhã. Então vamos dar play aqui e vamos ver o que eles estão falando. Muito estranha, né, essa postura. O primeiro auditor, ele absolveu, ou seja, o Bruno Henrique não teria que pagar nenhum dos 12 jogos, apenas uma multa. E o segundo pediu vistas do processo, mais tempo para poder analisar o conteúdo do que já foi decidido. Chico Garcia, esse é o problema. Ninguém sabe os nomes dos auditores, ninguém acompanha o tribunal, muitas vezes isso passa bem despercebido, fica escondido, o tal do efeito suspensivo para lá e para cá, a todo momento. É muito confuso e muito ruim que seja assim, porque o processo não é transparente. A gente tem que tomar cuidado com as palavras, né? Mas não é de hoje que o STJD, ele deixou de ser técnico para muitas vezes ser político. E julgamentos, eles precisam ser técnicos, né? Você precisa ter embasamento com a lei ali, aplicar o que precisa ser aplicado, independentemente do time envolvido, independentemente do jogador em questão, tem que se cumprir a lei. E, infelizmente, o direito, ele permite muitas manobras jurídicas, muitas brechas na lei, para que você consiga, a ponto de um juiz auditor que falou das vistas de processo? Foi um juiz auditor? Sim. A ponto dele chegar para poder ali proferir a sua decisão e dizer que quer ainda analisar o caso. Quando a gente sabe que, na verdade, ele já leu, já releu, já sabe tudo, mas precisa ganhar tempo. Então, eu lamento porque a gente está diante de um caso, independentemente de ser o Bruno Henrique ou de ser o Flamengo. A gente está diante de um caso que precisa de punição, ele já foi condenado, inclusive, mas que precisa ter o rigor da lei para que a gente sirva como exemplo aqui no nosso país. Deixa eu ver se esse cara... Antes de eu falar merda, deixa eu ver se esse cara aqui... Ele é... juiz, né? Vamos ver se ele é jurista. Chico Garcia. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se ele é jurista ou alguma coisa. Jornalista da Band. Análise de leituras do mundo esportivo. Pelo que eu vejo aqui, ele não tem nenhum embasamento jurídico. Mas eu também não vou dizer nada, porque eu não tenho. Mas eu não estou cagando regra, não é mesmo? Vamos ver. Mas depender de um tribunal que muitas vezes é político e não técnico, fica difícil. O Renato, a acusação é o seguinte, uma brecha que foi dada ao Chico nesse processo é o seguinte, de que o Bruno Henrique, ao tomar o cartão amarelo, forçar o cartão amarelo, ele prejudicou o clube dele, ok? Mas não era o último jogo do campeonato? Então, ok, aí, não, acho que tinha outro jogo, Não, né? acho que era o último. Tinha mais alguma coisa, não Não, tinha? não era o último? Não, acho que não era o último. Não, só se ele deixa o time na mão ali. Eu acho que o Flamengo pegaria o amarelo, não era o vermelho. Fortaleza. O Fortaleza depois o Flamengo pegaria. Então, o que foi? Aí, então, consta num dos artigos do processo, né, de que, por isso que se pede vistas, né, para analisar de novo essa questão, de que o Bruno Henrique tomou o cartão amarelo e prejudicou o clube dele. Só que o clube dele vem no processo e fala, nós pedimos para ele tomar para não jogar o próximo jogo, que era fraco, para a gente ter ele na sequência. Ué, isso aí pode? Também acho que não pode. Isso não é ilegal? Né? Não é Isso ilegal? é ilegal. Você forçar o Imoral. cartão é ilegal, só que todo mundo faz isso no futebol tá, brasileiro. Agora, precisa ver onde é que vai Não, pegar a todo mundo sequência faz, disso. mas não todo mundo admite. Não admite, Só que, mas faz. só que não foi só forçar o cartão, né? Tem provas, mensagens Sim. dele falando com familiar sobre tomar o amarelo e esse familiar se beneficiar com a aposta esportiva. Tem flagra disso, né? Existe toda essa questão. O ponto pra mim é assim, Rê, e não é... Eu vejo muita gente agora, a gente tá num momento conturbado, né? De que, o Palmeiras é beneficiado, mas o Flamengo tá... Mas... Vira essa bomba. É ilegal. E na minha opinião, esse é um caso pra refletir, porque muitas vezes o STJD, ele é totalmente confuso. Totalmente confuso. Tem um caso que aconteceu em julho, que vai ser julgado em novembro. Novembro podendo prejudicar um time em tal momento. Tem um caso que aconteceu tal, então fica muito confuso para todo mundo. Eu, particularmente, aqui, nós trabalhamos com isso, temos que se aprofundar um pouco mais na questão, tudo. Mesmo assim, eu fico confuso sobre como funciona o processo, como vai fazer, como que não vai fazer. Então, é um momento que agora está em alta, tem que pedir... Pelo menos, esse carinha aqui, eu esqueci o nome dele, tá sendo sincero. Ele tá sendo honesto, ele não tá querendo dizer como um processo tem que andar. Até porque ele não sabe, diferentemente do tal Chico Garcia. transparência pros caras. Porque não dá. Tem jogador que tem lance acontecendo em julho que vai ser julgado em dezembro. Que isso, cara? Tá Não. tudo errado, tudo errado. Então tinha que ser muito mais
Tinha que ser muito mais claro para todo mundo. Olha, e Minha a opinião é essa. produção muito rapidamente já foi atrás. Realmente foi lá na rodada 31, não era nem na última, nem na penúltima. Foi na rodada de número 31 do campeonato de 2023. E a sequência era o Fortaleza, o próximo jogo, e o Flamengo pediu. Então, E o na clube- verdade, realmente não era a última rodada, não era nada. O clube, Renata, ele pode... Isso não é irregular, não. O cara forçar o cartão. Isso não está na Lógico que regra, não. não fala que é irregular. Não é. Se ele tem um jogo mais importante, correndo o risco de perder o jogo mais importante, ele forçar o cartão não é irregular. Tanto Gente, é que faz o parte da problema regra dessa do jogo. história toda é que há uma investigação paralela na justiça comum. Ele pode ser julgado ainda na justiça comum Sim. por esse caso todo. E tem essa avaliação também do STJD, que já julgou e deu 12 jogos. Aí o Flamengo... Cara, a grande verdade é que, parando pra pensar aqui no lance em si, cara, esse amarelo é completamente ridículo. Olha o amarelo que. Olha Fala que é isso aqui. irregular. Não é. Se ele tem um jogo mais importante, correndo o risco de perder o jogo mais importante, ele forçar o cartão não é irregular. Isso aqui é pra Tanto é que faz- amarelo? Gente, ele nem tocou no cara, tá ligado? Tipo assim, aí beleza, aí ele pode até ter forçado história o toda- vermelho aqui, porque ele ficou reclamando muito. Mas, gente, esse primeiro amarelo aqui é um escárnio pro futebol. É completamente absurdo ele tomar esse amarelo aqui. Ele foi humilhado pelo correndo o risco de Soteldo? perder o jogo mais importante, Foi. Ó, mas não encostou nele, ele forçar o cartão não é não puxou. irregular. Olha onde tá o braço. O Soteldo vai desistir agora da jogada. Tanto é que faz parte Qual é o sentido disso, cara? Não era nem pra ele ter tomado amarelo em primeira vista. O problema regra dessa do jogo. história toda é que há uma investigação paralela na justiça comum. Ele pode ser julgado ainda na justiça comum Sim. por esse caso todo. E tem essa avaliação também do STJD, que já julgou e deu 12 jogos. Aí o Flamengo pediu efeito suspensivo e agora eles estão reavaliando a questão. Everton Guimarães, realmente, acho que tem que esquecer Flamengo, Palmeiras. O problema é que você vê tantos casos sendo julgados, atletas punidos, cumprindo a punição, e outros não, outros passam batido, muita coisa vira multa, e assim vai. E lá ninguém fica preocupado com o que acontece no STJD, ninguém observa nada, é tudo muito escondido, na minha opinião. Então, Renata, nesse caso aí fica muito claro que, sendo o Bruno Henrique pertencendo a uma instituição que tem um prestígio muito grande dentro e fora de campo, isso me parece ter apontado para favorecer, sabe? Porque outros jogadores foram punidos, outros jogadores foram afastados. O STJD, por exemplo, tem algumas solicitações, alguns pedidos para avaliação de efeito suspensivo, que eles nem notam que chegam lá, eles nem... Deve ser então, quando o Gabigol foi suspenso por porra nenhuma, deve ter sido pra favorecimento também. Eles nem observam. E o do Bruno Henrique, ele está jogando sob efeito suspensivo já há muito tempo. Poderia ter tomado uma multa e 12 jogos de suspensão, não tomou, não acredito que vá tomar. Esse pedido de vista aí, automaticamente ganha-se tempo para que ele não pague qualquer pena que porventura aconteça na final da Libertadores. Então, assim, acho que está muito claro que, quando o assunto é Flamengo, há uma benevolência no STJD e também na Justiça Comum. No STJD, a gente já observa essa dificuldade para punir o atleta, e outros foram punidos, outros foram para fora do país, outros estão pagando, outros pagaram e já voltaram, mas com ele não. Tem prova contra... Vou repetir. Esse lance pra tomar amarelo é uma bizarrice do cacete. E isso ainda vem pro âmbito da arbitragem. Tudo no Brasil é uma brincadeira de mau gosto. Contra ele, né? E não, fazem vista grossa. E na Justiça Comum, nenhum culpado das mortes dos meninos do Ninho do Urubu. Então, parece que há um certo... parece que condescendem, né? Com essa insegurança jurídica da Justiça Comum, da Justiça Desportiva. O Flamengo, nesse caso, é beneficiado sim, sabe? Há uma cautela muito grande dos auditores, dos juízes, para julgar quando o assunto é Flamengo, obviamente, porque a pressão externa seria muito grande se os... Cara, com todo respeito, que nojo da opinião desse cara. Não sei quem é. Claramente não é um formado na área. Tá ali pra dar a opinião de merda dele. Cara, ele não podia falar mais merda do que ele tá falando aqui. posicionamentos fossem outros, né? Lamentável.
Quer dizer que essa guerra dos bastidores, o tribunal, agora o Flamengo não quer mais o gramado sintético, pede que outros julgamentos sejam acelerados. Gente, não pode ser desse jeito. Tem que ficar tudo em campo, mas parece que o pessoal não consegue, não é isso? Agora tem que ficar tudo em campo, né? Bando de filha da puta. Ah, toma área ainda. É isso, Renata. E eu vou falar uma coisa. Eu vou ser bem sincero, é bem difícil tratar um assunto aqui com um comentário de 1 minuto. Tem que ficar dentro de campo. Mas só se for o Flamengo reclamando. Se for o Palmeiras reclamando, pode reclamar aí do Bruno Henrique. Reclama de tudo. Pode reclamar, tá tranquilo. Até porque eu tenho uma opinião um pouco impopular. Eu acho que o clubismo, muitas vezes, cega muita gente. Inclusive alguns jornalistas, que acho que deveriam se informar um pouco mais. Porque o negócio é o seguinte, primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, eu não vou passar pano pro cara que é vagabundo, que é safado, que comete fraude. É o caso do Bruno Henrique? Não sei, não consigo afirmar, não tenho poder de polícia. Mas eu acho que a gente tem que aqui cobrar, sabe quem? O STJD. Se tem alguém passando vergonha aqui, é essa entidade, STJD. Gente, vem cá, o negócio foi em 2023. Olha tanto tempo para os caras sentarem, entenderem, buscarem. Nisso ele tá certo. Nesse ponto ele tá certo. Trazerem a informação. Aí fica esse lenga-lenga, chove não molha. O STJD tinha que ser em Brasília para começar também. E outra coisa, os auditores do STJD, muitas vezes, eles julgam conforme o time que eles torcem com a camisa debaixo do terno, debaixo do paletó. Então não dá para levar a sério esse pessoal aí. Outra coisa que eu quero falar. Já falou merda. O Alan, que vai desfalcar o Palmeiras também. Eu sei que o assunto é Flamengo, mas só para poder deixar bem claro também. Pô, o cara foi expulso em junho. Vão julgar agora. Pro cara agora ficar fora do jogo, numa reta final importante da temporada. Então, com todo o respeito, Renato, o negócio até é o opinião seguinte, de novo. eu acho que a gente tem que ter calma. Eu já cansei de ver N situações de jogadores que foram acusados de crimes ainda mais complicados e lá na frente provaram inocência. Vou dar um exemplo aqui, o mais recente, Seleção Brasileira, Paquetá. Olha lá, safado, olha lá, mau caráter. E aí? E agora? Fica elas por elas? Então, meu ponto é o seguinte, a culpa de todo esse circo aí, STJD. Se eles tivessem um pingo de vergonha na cara e conseguissem ter respeito pelo torcedor e pelo atleta de futebol, eles conseguiriam certamente colher os dados que eles já têm há anos e eles poderiam fazer algo de bom para o futebol brasileiro e que não demorasse tanto assim esses julgamentos, que o torcedor fica aqui, ó, chupando o dedo e a gente debatendo e o cara sofrendo, se ele é ou não é culpado. Muita gente já o condena sem ter as provas 100%. Eu não gosto disso não, viu, Rê? Boa. Bom, no geral falou bem. Deu ali uma patinada, mas no geral falou bem. É exatamente isso aí. É bem complicado. Realmente é complicado. E não é só o caso do Bruno Henrique. O STJD, ele monta uma agenda, não dá espaço, ele joga para a próxima. Depois não deu para outra. Então... E isso não é o STJD só não, cara. A justiça do Brasil, ela é ridícula. Por exemplo, eu tenho um processo que já tá em trâmite há 2 anos porque o júri simplesmente não quer andar com ele. É só assim, eu não sei qual é o volume de processos que os caras têm por dia, mas eu só sei que essa lentidão, doutor, é horrível. É isso que do não dá para jeito que aceitar. tem que andar, não anda. Tem que julgar o mais rápido possível, tem que criar um sistema para que isso não se acumule e não... E isso na esfera civil também, né? Isso aqui a gente tá falando do esporte. O esporte tem que ser muito mais rápido, até porque influencia diretamente no resultado de campeonatos. Vem aparecer no momento decisivo do campeonato, que aí todo mundo fica louco querendo cuidar do seu lado e do seu interesse. Renata, o maior problema que nós temos é a morosidade da justiça, seja ela desportiva, seja ela criminal. Nós temos percebido que as coisas são adiadas. Exatamente isso que eu acabei de falar. Não é só o STJD, é a justiça brasileira no geral. As tramas que são legais dentro da parte advocatícia faz com que se enrole um processo, que se arrume pequenos escapes para você prorrogar uma decisão. Eu acho que a justiça tem que ser mais célere, tem que ser mais atuante, tem que ser mais assertiva e decidir dentro das regras do jogo, com as provas analisadas, mas decidir mais rápido. Esses adiamentos só fazem a gente desacreditar da justiça. É porque aí os clubes pedem toda hora o efeito suspensivo. Todo mundo tenta, de qualquer jeito.
achando que vai ganhar, que vai levar, e sabem que um dia isso vai ser julgado, isso vai ser determinado. E aí, na hora que acontece, fica todo mundo louco. O que me surpreende é que eles tinham decidido que o Bruno Henrique levaria 12 jogos. Cara, eu não vou falar muito da Renata Fã, porque ela tá ali pra fazer o trabalho dela de gerar rage bait, ficar baitando, ficar falando. Enfim, ela tem que fazer o engajamento, mas o que ela fala aí também, ela. Enfim. E agora isso tá de novo em pauta. Como é que você Então, decide? é por aí. Não, mas o do Bruno Henrique é um caso, gente, muito específico, não é? Não sei o que vai acontecer. O tribunal tinha condenado e agora pode não condenar mais. Essa é a questão. E aí, Edu? É, a questão, e a gente fica muito triste, principalmente o que a gente quer é transparência, e quando isso não tem, a gente fica se questionando a lisura, né, do processo. Agora, a grande questão para mim, Renata, não é nem o cartão amarelo ou vermelho, e sim as mensagens. Então, as mensagens que ele recebeu, né, de familiares, isso sim acaba, de repente, colocando em xeque, em questão e duvidoso de tudo que está acontecendo. Porque tomar cartão, como o Cicinho falou, todos nós já tomamos, todos nós já forçamos Não, cartões. assim não. Igual Entendeu? Cicinho, não. Agora, a O questão Ronaldo nunca tomou cartão Não, vermelho. Se tivesse o VAR na minha época, A questão- eu teria menos 12 cartões. A questão que a gente fica mais assim são as questões das mensagens. Que aí um parente que já tem uma informação privilegiada, que aí vai apostar. Então, acho que isso que é o mais, para mim, o mais grave. Então, acho que é muito triste, é vergonhoso para nós aí, para o futebol brasileiro. Alguém quer arrematar o assunto, Não, Ronaldo? só uma coisa, eu queria saber. Nós vimos um monte de telinha, né, quando eles estavam falando sobre o julgamento. Eles estavam em casa, era home office? Era tudo remoto ali, cada um de um lugar. Olha, E teve gente que faltou ainda. O cara eu não queria só estava em fazer casa. mais é isso? uma Não tem agenda. colocação. O cara não tem Pra que agenda os para casa dele. Uma colocação para esses jovens jogadores, né? Eu estou mais velho no futebol. Não se iludam com isso, não entrem nessas coisas. Esquema de aposta é roubada para você fazer fraude. Você nunca vai conseguir. Então, os meninos, os jovens, por favor, saiam fora dessas questões com familiares. Vocês às vezes, são muito mais inocentes do que imaginam e vão ser comprometidos por uma cadeia de corrupção. Então, por favor, pensem bem na carreira de vocês antes de se contaminar com esse tipo de proposta, de pessoas que se cercam dos vestiários, que vão oferecer pequenas coisas. Saiam disso, porque o futebol é muito bonito, sem fraude. E outra, Renata, por que não colocar cada rodada... Pô, já foi expulso, já julga logo. Não deixa já julga na próxima rodada. Isso eles teriam que mudar o sistema deles, de isso? Ah, é muito trabalho. receber. Que isso aí não no é teu essa ombro? denúncia, de julgar, Que outra é isso no história. teu ombro, hein, Aí é Renato? muito Trabalhar trabalho. muito. Pô, o fantasminha, bebê. Ai, Chico Garcia. Bom, é isso. Eles falaram algumas coisas certas, falaram algumas merdas também, principalmente o Everton Guimarães. Ele quis partir mais para a análise clubista dele, o que é totalmente errado, né? Vamos ser sinceros. A mídia pode sim comentar, deve comentar, desde que tenha o seu embasamento teórico, jurídico, o embasamento que deve ter para comentar tal assunto. Se não, fica quieto, só deixa claro que você é um leigo e que você está falando merda, em vez de ficar passando bosta pra mídia. No mais, gostei de algumas opiniões aqui. Agora falando sobre o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, cara, ele é mais burro do que criminoso, tá ligado? O Bruno Henrique, ele só é avoado da cabeça. Ele é um caso à parte. Os 10 mil que o irmão dele ganhou, sei lá quem foi, 50 mil, não vão fazer diferença alguma na vida dele. Então, tipo assim, ele fez um bagulho que talvez ele nem sabia que ia ter consequência, porque ele é burro mesmo. E não tem o que fazer. Mas é isso aí, vamos esperar aí o julgamento de quinta. Mais um vídeo de jogo aberto. E é isso. Valeu, comenta aí o que você achou, se inscreve e valeu!